Olá pessoal, no Amigovski de hoje, nosso podcast de Milson Migovski, eu estou aqui com a doutora Flávia Ribeiro, ela é advogada previdenciária e civil, e a conversa vai ser benefícios que a gente pode ter e quais são as incapacidades que nos favorecem ter algum tipo de benefício. Quem pode e quem não pode reivindicar esse direito que frequentemente é negligenciado e frequentemente as pessoas não se dão conta e pode ser que você tenha direito, tá bom? Fica aqui, fique bem. Fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, o Amigovski, podcast de Milson Migovski. Estou aqui hoje entrevistando a doutora Flávia Ribeiro, que é advogada com mais de uma década aí de experiência, trabalhando aí em defesa das pessoas que precisam, uma advogada previdenciária e civil. E nesse bloco eu vou dedicar a questão dos benefícios e falar um pouco de pensão por morte, de filho, de pai. Vamos escolher em caso de incapacidade. Em caso de incapacidade, falar um pouquinho do benefício de uma criança com autismo de maior gravidade, espectro autista de maior gravidade, incapacitada mesmo para desenvolver seu papel, a partir de que momento ela pode receber esse benefício, só depois que virar adulto ou desde o início. Tá certo? Vamos lá? Vamos discorrer sobre isso? Vamos. Já peço que você dê o seu like. Se você conhece alguém que se enquadra nesse perfil que eu falei, acho legal compartilhar esse vídeo, porque a gente vai falar coisas bem legais. E a Flávia Ribeiro, que é advogada, ela está atuando no Rio de Janeiro e Niterói, mas ela também trabalha, e aí é fácil acessar pelas redes sociais dela, marcar um bate-papo, uma conversa com a equipe, que você possa tirar dúvida, porque por mais que eu tente ser completo aqui, o tempo não permite eu abordar todas as necessidades. São muitas necessidades, não é mesmo, Flávia? São muitas, né? Então me conta, por favor, a aposentadoria por deficiência, em que momento a gente pode reivindicar? Uma criança que nasceu e tem paralisia cerebral, uma criança grave, por exemplo. Então, aí a gente tem uma situação que essa criança ela pode se desenvolver e aí vir a ser um contribuinte, um segurado do INSS, se Deus quiser, e ter direito a um benefício aí de aposentadoria ao longo do tempo. Ou essa criança ela também pode estar inserida lá num contexto que aí depois a gente fala, que são as questões de incapacidade total e que elas terão direito já podendo ter direito desde o nascimento a um benefício, né? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, sim, que acaba tendo atraso na cognição psicomotora, sim, ela pode já também, nesse caso? Sim, doenças a família genéticas pode graves, requerer, porque ela está na condição de pessoa, ou inválida, ou com um impedimento de longo prazo, e ela pode sim fazer jus a esse benefício. Lembrando que esse benefício tem requisito. Então, a família precisa comprovar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, para que essa criança tenha direito a esse benefício. Sabe que eu achava que toda criança tinha esse direito? Não. Eu achava. Por exemplo, depende da renda do pai e da mãe, é uma total ignorância minha. Uma criança com espectro autista grave, por exemplo, ela teria esse direito, mas não. Não, então, mas assim... Tem um município de Maricá, acho que tem direito, mas é porque como o município tem benefício royalty, assistencial. E lá é um município, ponto de royalties de petróleo, é outra história, é outra pegada que está longe de ser. Nossa, eles estão bem desenvolvendo aí várias, levando associação com faculdades, ônibus, tem um trabalho social bem interessante, eu tenho visto. Com dinheiro é mais fácil fazer petróleo, espero que estejam fazendo boa utilização, porque um dia o petróleo acaba, né? Mas uma questão interessante quando a gente fala, sobre essa renda per capita de 1/4 do salário mínimo, sim, é importante pontuar essa necessidade aí, em muitos casos dessas crianças, que têm síndrome de Down, que não conseguem se desenvolver, que têm autismo e que precisam de inúmeras terapias. Poxa, Então como é que fica essa situação, Inicialmente, o critério seria esse, 1/4 salário mínimo. Mas essa criança precisa de remédio especial? Essa criança, medicação constante... Tudo isso vai contabilizando. Exatamente. Você pode abater as despesas dessa família em relação a essa doença
no valor recebido pela família para que se verificar se tem esse um se quarto ficaria em quarto do é. salário mínimo, exatamente. Porque fraldas, caríssimo, né? Entendi. Deslocamento para assistência, porque não são todas as prefeituras que dão Não, esse amparo, enfim. Às vezes as crianças têm que se deslocar para outros municípios para ter determinadas terapias. A alimentação diferenciada. Diferentes especialistas, que nem sempre o exatamente. o SUS disponibiliza, né? Muitas terapias. Essa semana eu estive até com um fofo que tem síndrome de Down, que tem 4 anos, e que até foi sugerido até tratamento psicológico para ele. Então já existe um trabalho de um profissional lá habilitado em psicologia. A criança de Down é muito interessante, é um lidar muito gostoso. Você falou fofo, geralmente são fofos mesmo, né? São fofos no sentido de carinhosos. Muito As carinhoso, mães que têm, às vezes, mais filhos, né? E dizem assim, poxa, o com Down, ele é diferente, ele é carinhoso, quase sempre. Uma vez ou outra, eu como pediatra, que atuei muito tempo, era raro pegar uma criança de Down que tinha um perfil mais agressivo, geralmente tinha algum outro problema, né? Mas geralmente são crianças muito dóceis, né? Acolhedoras, muito sensíveis, voltadas para a música, para a arte, é bem interessante isso. Quando você fala, eu acabei te cortando, mas fala do então, a gente estava falando de apoio psicológico. Exatamente. Então, assim, são várias terapias que a gente realmente não tem conhecimento. Só aquela família ali, né, que está passando por todo esse processo que vai ter. Então, é importante que todos esses gastos sejam contabilizados para que essa família, ao dar entrada no benefício de prestação continuada, ela comprove os gastos e mostre lá, olha, INSS, nós temos um gasto, hoje nós recebemos 3 mil, mas só para essa criança são gastos 2.500 ou até os próprios 3 mil, né? Então você pode abater as despesas da doença para que possa comprovar que está lá até 1/4 do valor do salário mínimo. E que situação, Flávia, que a morte do pai uma família, tem lá o pai, tem um filho, o filho já tem 21 ou 22 anos de idade, o pai morre. Em que situação esse adulto jovem de 21 ou 22 anos de idade poderia contar com essa pensão com o pai, já tendo ele mais de 21 anos de idade? Isso, mais de 21, porque até 21 ele receberia, né? Exatamente, o INSS ele reconhece o benefício de pensão por morte para o filho até 21 anos. Mas independente de ele ter renda, por exemplo, ele está 18 anos de idade, foi para o exército, para aquele serviço militar obrigatório, sendo homem, está lá no quartel. Sim, presume-se a dependência econômica, igual da mulher. Então ele receberia, mesmo estando trabalhando, até 21 anos de idade. Até 21 anos. Tem uma voz aí dentro do direito, vozes se levantam contra, mas a lei está aí, né? A lei está aí e fala que ele há uma presunção dessa necessidade, né? Dessa dependência econômica. Até 21. Até 21. Fez 21 anos e um dia, tchau. Tchau, exatamente. Mas tem uma condição que ele ganha? Exatamente, tem. Então, hoje o filho maior inválido ou deficiente, ele pode ter direito à aposentadoria do pai. Para isso. Mas digamos, a aposentadoria, não, perdão. Pensão. A pensão por morte. Digamos que esse pai recebesse 5 mil reais de pensão. Sim. Esse filho de 22 anos de idade que é deficiente, que não tem mãe. Ele recebe integralmente o valor do pai? Então. E não um salário mínimo só? Então, vai ter a média das contribuições, sempre pensando nisso. Média sempre. Né? Agora eu estou entendendo algumas pessoas que, assim, teve situações de famílias onde a pessoa com problema foi acolhida de boca, acolhida do ponto de vista legal, mas não do ponto de vista real, só para ficar de olho na pensão do cara do pai. Sim. Tem essas coisas, pessoas que agem de má fé assim. Sim. O pai estava trabalhando, faleceu. Então, esse filho maior, inválido ou deficiente, ele tem até uma cobertura
diferenciada na lei em relação ao recebimento disso. Porque se o pai estava trabalhando, ele vai ter a média calculada, não tem como fugir, vai ter a média calculada lá para chegar à renda mensal inicial. E qual é a diferença desse filho, maior inválido deficiente, de uma esposa, por exemplo, para receber? Nós temos de um lado o filho maior inválido, do outro a esposa. Duas situações diferentes, duas famílias diferentes. Esse filho aqui, que tem a invalidez ou uma deficiência, né, uma incapacidade de longo prazo, ele terá direito a 100% do benefício. A lei dá essa cobertura. Para esse deficiente. Isso, por ser deficiente. Mas a mulher... Deficiente pode ser mental, pode ser deficiente físico. É uma incapacidade. Hoje, a lei trata como incapacidade física, mental, intelectual... Vou te fazer assim. Sensorial. Porque, por exemplo, você pode considerar que uma pessoa míope tem a deficiência, mas trabalha. Não é qualquer deficiência, né? Por exemplo, a pessoa é cega de um olho, pode continuar trabalhando. Então, ela pode continuar trabalhando, mas se ela comprovar a dependência econômica do pai, aí ela tem direito. A surdez, então, assim, por exemplo. Pode ser. Se ela morava com o pai, esse jovem, né? Morava com o pai. O pai pagava a conta de luz, pagava a conta de água. E isso pode ser... E ele trabalhava... E isso pode durar a vida que esse rapaz durar. Exatamente. Um rapaz que tem 40 anos de idade, que tem deficiência auditiva grave, que o pai dele morreu, ele tem direito a essa pensão, a princípio. Sim, tem. E o valor que o pai ganhava, ele passa a ganhar. Então, porque há uma diferença. Se o pai, ele estava na ativa e faleceu na ativa, vai fazer a média das contribuições, 100% dessa média. Ele vai ter direito. Se estava aposentado. Se estava aposentado, 100% do benefício. Entendi. Entendeu? Enquanto hoje o benefício ele não é mais concedido aos demais em 100%. O INSS fala que é 50% dessa média, mais 10% por cada beneficiário. Digamos, uma conhecida minha, já senhora, ela trabalhava na Polícia Civil, o marido dela também, só que o marido tinha uma renda maior, aposentado já, em casa. Quando ele morre, ela perde o dela para herdar essa pensão dele e ainda ficou ganhando menos do que ele ganhava. Então, se ela tinha a pensão dela, ele já deve ter morrido depois do ano de 2019. Morreu ano passado. Tá. Então, a gente tem que ver a regra de cada regime, né? Porque a gente tem o regime próprio, que a gente fala que são dos servidores públicos. Sim, e aí, é o caso em dele. Cada esfera, no Estado, é de um jeito. Então, você pode ter um regulamento próprio, né? Já estou me consultando aqui com a doutora Flávia Ribeiro. Então, teria que verificar lá. Mas pelo que você está falando, eles adotaram a regra do benefício do INSS, a regra que diz que os benefícios, você pode receber você pode acumular a aposentadoria com a pensão por morte, mas você vai escolher o maior benefício para receber integral e o outro benefício você tem uma tabela de redução. A ponto de zerar? Então, acima, agora eu tenho... Não tem problema, né? Lembrar. Mas assim... Mas receber pelo menos um integral, né? Pelo menos um receberia integral. Até 2 salários mínimos você recebe... Não tem integral. Problema, não precisa não lembro, de 60, 40. Mas a questão é a seguinte, digamos que o pai recebesse X e a mãe recebesse X dividido por 2. Ela pode optar por receber o X inteiro do pai e ela vai receber um pouco menos do dela, seria isso? Isso, exatamente. Ele vai nessa tabela de redução. Mas um inteiro ela vai receber, do marido. Do marido. Se for maior. Entendi. Ela não perde. Tá. E uma outra condição onde o pai perdendo o filho, que ele era maior de idade e ganhava, ele tem pensão do filho? Sim, se ele comprovando a dependência econômica. Dependendo da dependência econômica. E aí ele poderia receber se o filho morresse. Exatamente. Interessante. Como é que eu faço para achar você então, Flávia? Então, estamos lá no Instagram, né? No @FRibeiro. F.Ribeiro Advocacia. Nossos contatos estão lá, Facebook também. Ótimo. Podem pegar os nossos contatos, entrarem
em contato conosco e marcamos uma reunião, uma consultoria. Isso aí, legal. Gente, é isso aí. Acho que tem como você ter aprendido aqui muita coisa, com certeza, mas se teve dúvida e se você se enquadra em algum desses benefícios que a gente apresentou aqui, faz contato com ela e a gente vai. Espero que ela ajude vocês, como ela me ajudou aqui, porque acabando esse podcast, eu vou conversar com ela, tá bom? É isso aí, gente. Espero que você dê o seu like, que você compartilhe, porque é isso. São informações muito relevantes. E eu queria te dar de presente a caneca. Pra quando você estiver lá no seu escritório, lembrar de mim. Tá bom? É isso aí, gente. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Obrigado por tudo. Um beijo pra vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.